Deixa eu contar para vocês. O dia que eu fui apresentar a TCC, eu estava com o computador do meu tio, que eu não tinha o meu ainda. Foi. Não, não. Eu preferia ter apresentado presencial. Eu peguei o computador do meu tio para apresentar. A dele tinha fone, tudo bonitinho. Na hora eu não conseguia fazer login no Microsoft. Aí peguei uma carrocinha que tinha lá em casa. Fui entrar para poder apresentar. Só que aí ele não tinha essa relação do fone, porque os computadores antigos é microfone e fone em plugs diferentes. Então eu tive que entrar com o meu telefone, que estava descarregando, para funcionar de microfone e usar o computador para apresentar. Só que o meu computador dava pause e subia a apresentação. Então eu tive que pedir o meu orientador para subir a apresentação, para ele passar para mim. Então ele estava passando, eu observando pelo computador e usando o telefone de microfone. No final, meu computador começou a travar. E olha que eu não tinha subido a apresentação nele. Então eu terminei o TCC olhando assim de lado pro meu telefone, porque ele estava com mau contato no carregador, então eu não podia mexer no carregador. Então eu apresentei meu TCC olhando o slide que estava passando na tela desse telefone. E a sorte era, eu sabia o que eu estava fazendo. Porque, tipo assim, o que eu apresentei, eu tinha mexido muito tempo. Aí onde entra, eu preferia ter apresentado presencial, porque eu colocava o PDF e apresentava, igual a gente está aqui conversando. Então, assim, a vida apresenta umas surpresinhas na apresentação. O de biossegurança? Ah, vocês estão fazendo com o Fred? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é físico, vocês sabem, né? Ele é físico. Físico e tecnólogo. Ah, inclusive, se vocês não vierem sábado, vocês me avisem. Que aí eu dou aula lá da minha casa. Tá. Não, não. Eu dou aula de tarde no sábado de tarde. Eu tenho que vir. Eu não dou aula sábado de tarde com cervejinha do lado. Bom, vocês estão falando de apresentação, depois eu conto para vocês a história de Salinas. Foi trash. Bom, seguindo nosso conteúdo aqui, incidências para abdômen agudo. Muito comum de vocês encontrarem, tanto no Biasoli quanto no Bom Traje e tal, tá lá, incidências para abdômen agudo e ter só a descrição muito rápida das incidências, porque elas são as mesmas incidências que pode ser pedido sem ser abdômen agudo. Pode pedir só o AP em decúbito, que é esse AP em supino. Pode pedir abdômen ereto. O médico pode pedir só essa incidência. E não varia se ela é abdômen agudo ou se ela é só aquela outra incidência isolada. É a mesma incidência, só que o conjunto das incidências chama abdômen agudo. Dependendo da instituição, o abdômen agudo pode acrescentar a incidência. Pode ser, aqui nós temos 3 incidências. Dependendo da instituição, podem ser 4 incidências. Então vai depender do protocolo que a instituição vai utilizar.
O AP em supino, que é um AP em decúbito, nós vimos. O abdômen ereto, nós vimos. Ou decúbito lateral, o paciente está em decúbito lateral, mas é um AP, nós vimos também. O que nós não vimos foi o tórax em PA. Mas o tórax em PA eu vou explicar quando eu estiver passando todas de tórax. Então, por isso que eu deixei ela em vermelho, tá? Então, das incidências para abdômen agudo, das três, né, por AP em supino, abdômen ereto ou decúbito lateral, nós vimos as três, só que nós vimos separados. Então, as três juntas formam, ou quatro, né, por causa do tórax em PA, formam um abdômen agudo. Beleza? Pessoal que está em casa, conseguiu pegar? Sim. Sim. Beleza. Observação. Determinar se o protocolo do departamento inclui uma incidência de tórax ereto em PA como parte de uma rotina da série de abdômen agudo. As posições básicas devem incluir pelo menos uma radiografia na posição ereta ou em decúbito com incidência horizontal do feixe. Que é a decúbito lateral, o paciente está deitado e o feixe está em horizontal, mas é uma condição de AP. Além da incidência supina em AP, que é o AP em decúbito. Beleza? Então, as instituições elas vão ter essa abertura para poder mexer no protocolo. Então, quando vocês chegarem lá, qual que é o protocolo de abdômen agudo? AP em supino, abdômen ereto e tórax em PA. Beleza. AP em supino, decúbito lateral com feixe horizontal e tórax em PA. Então, o importante é vocês saberem a incidência, o conjunto do abdômen agudo. Na instituição, vocês vão descobrir qual que é a relação que eles usam. Mas o mais comum é esse que a gente está, essas três aqui que nós vimos. Fiz algumas vezes lá no HC. O mais difícil que eu achei de abdômen agudo é lembrar as três incidências. Porque as incidências não são difíceis de fazer. Vocês viram na aula que não tem muitas complicações. Às vezes o difícil é lembrar. Nossa, são três, né? Quais que são? Ainda mais se você tiver no decorrer do dia, você não fez nenhum abdômen agudo, ou na semana você não fez nenhum, acho que o mais difícil é lembrar quais são as três. Aí vocês perguntam para algum colega, ou procurem algum livro, o post-it que a colega fez praticamente. O material, o próprio material do grau, ele traz a descrição das incidências um pouco diferente do que eu trouxe, mas a ideia é a mesma. E eu deixei no material para vocês poderem comparar, ler, é uma leitura complementar. Talvez traz um ponto de vista diferente de demonstrar a incidência e complemente a visão de vocês. Então, tem o AP em decúbito dorsal, que é a mesma imagem que nós vimos anteriormente. Tem o AP em ortostatismo, nós também vimos essa imagem anteriormente. A incidência, o PA de tórax, esse nós não vimos, veremos mais para frente, que é tipo o braço meio que de frango mesmo, sabe? Mais para trás. O AP em decúbito lateral esquerdo, nós vimos essa incidência também, só que não estava tava em decúbito lateral, não estava em decúbito lateral esquerdo. É a mesma coisa. Só não, nós vimos estava do lado esquerdo também. Também. E o feixe horizontal, né, no caso. AP em decúbito dorsal de novo? Ah, tá. Isso aqui deve ser ainda do. Isso. Essa AP em decúbito dorsal aqui ainda está dentro do material de abdômen agudo que o Grau trouxe, que eu deixei para vocês. Então, agora nós entraremos em incidências de pelve. Por que está com o negócio de agudo aqui? Essa incidência aqui não é de abdômen. O cabeçalho está escrito abdômen, mas não é. Eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Ela é um AP. Essa incidência já é de pelve, tá? É um AP em decúbito dorsal, mas de pelve, não de abdômen, igual está em cima.
Indicações clínicas para esse AP em decúbito dorsal da pelve. Fratura, luxação de junta. Vocês sabem o que é luxação? Pessoal que está em casa, tudo bem com luxação? Já viu? Já deu? Subluxação, vocês também estão tranquilos? Luxação é quando desarticula, né? Por exemplo, o ombro sai do lugar. Na subluxação, ele não sai, mas ele também não está dentro da cavidade. Então, ele está meio termo. Sabe? Não está totalmente luxado, mas também não está totalmente articulado. Toda articulação. Joelho, cotovelo, ombro, coxa femoral. Nunca vi em coxa femoral, mas é articulação, para subluxar, pode. Fratura, luxação de junta, doença degenerativa e lesões ósseas. Essa parte de lesões ósseas, quando vocês vão ver muito imagem de AP, de pelve assim, porque vai pegar a coxa femoral, para comparar a articulação da cabeça do fêmur com a cavidade, ia falar glenoide, a média do ombro, do acetábulo. Porque aí tem a cartilagem, né? Que tanto cobre a cabeça do fêmur quanto o acetábulo. Com o tempo que for desgastando, vai ficando osso com osso. E aí, às vezes, o médico pede o quê? Uma radiografia dos dois para comparar um com o outro. A mulher que foi sem roupa íntima, que eu comentei com vocês, ela precisou de uma dessas, porque ela já tinha feito cirurgia, colocado uma cápsula, né, na cabeça do fêmur para funcionar como essa articulação, como essa cobertura. E aí o médico queria comparar as duas para ver como é que estava. Uma condição de aplicação bastante para a pelve. Distância focal de 1 metro, novamente o 35 por 43, só que, como é pelve, não é uma estrutura que vocês vão ver na longitudinal, é uma estrutura que vocês vão ver na transversal. Então, agora o filme muda. Ele não fica na longitudinal mais, ele vai ficar na transversal. Vai ficar no sentido horizontal, né, como se estivesse deitado. A mesma condição de grade, 80, mais ou menos 5 kV, então de 75 a 85. MAS, 30. Daqui a pouco eu libero vocês. Posição do paciente. Paciente em supino, né, o que justifica ser um AP do decúbito dorsal. Colocar os braços ao lado do corpo, né, ou cruzados superiormente no tórax, porque é pelve, então se o braço está em cima, não sobrepõe. Fornecer travesseiro para a cabeça, se tiver, né? Mas se tiver mesmo. Apoio debaixo dos joelhos, para aquela relação que a gente já tinha comentado do alinhamento da coluna, para estabilização e tal. Pode acontecer, nessas incidências que pede para colocar um suporte debaixo do joelho do paciente, não ter isopor, não ter suporte, não ter nenhum chassi para vocês colocar nos três assim, para levantar a perna do paciente. E aí o paciente tem uma blusa, por exemplo. Aí o que vocês podem fazer? Pega um álcool, passa na mesa. Eu vou ensinar vocês depois a passar álcool para limpar, porque não é só passar, a não ser que vocês já tenham aprendido. Higieniza a mesa e coloca a blusa do paciente. Porque senão você vai fazer, se não limpa, você vai fazer a blusa dele de um vetor, né, de patógeno, por exemplo, dependendo de quem tenha ido fazer. É um hospital, possivelmente alguém contaminado vai lá dentro, né? É um hospital, possivelmente, né, bem entre aspas, bem irônico. Então, por exemplo, o paciente fez uma incidência com o pé, de pé. Ele coloca o pé descalço em cima da mesa. Você vai colocar a blusa do paciente em cima da mesa? A blusa fica cheia de chulé, não vai ficar legal. Então, vocês limpam a mesa com álcool, aí vocês podem usar a própria blusa do paciente, se ele se sentir confortável. Às vezes o próprio paciente pode dar a ideia, usa minha blusa. Né? É mais adequado o paciente dar essa ideia do que vocês falarem. Pode usar sua blusa?
Talvez o paciente não fique tão confortável. Se o paciente se sentir confortável, vocês limpem, né? Limpam a mesa e vai ficar legal. Outra condição para isso, já que a gente está falando de limpar a mesa e tal, o hospital não tem camisola, não tem camisa para dar para o paciente. Somente homem que costuma andar camisa de botão. Não que mulher não use, mas eu vejo mais comum em homens. E aí vai fazer uma radiografia de tórax, por exemplo, ou de abdômen, e o cara vai ter que tirar a blusa. Ele vai ter que aproximar do receptor. Então, para ele não encostar a barriga no receptor, né, no mural ou na mesa, você passa um álcool também. É bom limpar para o paciente ficar mais confortável, evitar contaminação. Não só porque a gente está em uma condição de pandemia, Covid, não, mas numa condição normal. Vamos fazer de conta que não exista Covid. É bom limpar a mesa. Com respeito ao paciente também, todos os contextos todos. Tração do corpo, fornecer travesseiro. Pode ser feito em pé, com correção dos membros inferiores, para rodar os fêmures proximais em posição anatômica e sem suspeita de fratura. Quando for mostrar a incidência, eu comento essa parte de fratura. Alinhar um plano médio sagital do paciente com a linha central da mesa e do raio central, que é o alinhamento que a gente já está em hábito já comentado de fazer. Garantir que a pelve não esteja rodada, né? A distância do topo da mesa com as eias deve ser igual, que é a mesma condição que a gente viu na primeira incidência hoje de AP do abdômen, que eu retomei a parte dela, né? Para não ficar rodada a pelve. Separar pernas e pés, depois rodar internamente os eixos longos do pé e membros inferiores de 15 a 20 graus. Então, o que acontece? Vocês estão aí todo mundo de frente, quem está em casa está de frente para alguma coisa. Se vocês lembrarem de anatomia, o coração ele tá com uma angulação não, com um giro de 45 graus no nosso corpo. Então é como se a gente olhasse para a diagonal. Então a Kathleen está a 45 graus de mim, do mesmo jeito que a Laura e Luana, não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Laura está a 45 graus de mim. Então 15, 20 graus é pouquinha coisa, não é muita coisa. Então, quando vocês forem lembrar de 15 a 20, eu usualmente lembro do coração que está a 45, então eu diminuo. Minha cabeça funciona esse esquema meio bagunçado assim. Então 15 e 20 é pouca coisa de variação. Então você não precisa pegar o pé do paciente e fazer um relógio com ele, 15, 20 graus é pouca coisa. E é rodar internamente. Então o pé do paciente está lá na condição normal dele, natural, você vai trazer para dentro. Coisa simples de fazer. Raio central, perpendicular ao receptor de imagens, dirigido a meio caminho entre o nível das eias e a síntese pública, aproximadamente 5 centímetros inferior ao nível das eias. Agora que é um ponto importante que eu falei com vocês para medirem a largura dos dedos, porque o raio central aqui, ele é meio caminho entre a eias e a síntese pública. Você não pode encostar na síntese pública do paciente para saber. Por exemplo, uma incidência de pelve é muito comum. Às vezes o paciente vai de calça, aí tem zíper, tem botão, você dá uma bermuda ou um lençol. Você não vai dar um lençol para o paciente ficar palpando, porque você não vai conseguir ver onde está a síntese pública, ficar palpando, caçando a síntese pública, não cabe. Então, o que você pode fazer? Se você sabe o tamanho, né, da largura dos dedos, em centímetros, você pode pedir ele para mostrar onde é que está a sua crista. E aí, perto da crista, você pode posicionar a mão perto, sem encostar. Aí você lá, 5 centímetros, então é aqui. E coloca a central. Você nem encosta no paciente. Fica muito mais fácil. Então, saber a largura é muito importante dos dedos. Isso para qualquer incidência que vocês vão usar centímetros, saber a largura dos dedos é interessante. Régua, trena. Vai sair uma régua. Vai sair uma régua dali. Saiu. Um dedo seu tem quantos centímetros? Sem apertar a régua no dedo.
1 centímetro? Ah, tá contra a luz, não vou enxergar. Mas aí, sem apertar a régua ou a treina contra o dedo, senão o dedo achata, né? Aí vai ficar mais lá. 6,5 centímetros? Pronto. Tem uma incidência de crânio que é 6,5 centímetros acima da glabela. Você vai só colocar sua mão na cabeça do paciente e tá tudo certo. Olha só. Sério, hein? Pois é. Estão zoando a Isabel que ela tem 6 centímetros de testa. Que ela colocou a mão na testa dela. Então, aí que entra a importância de vocês saberem que evita de encostar no paciente, ainda mais em área mais sensível, né? Não, 1,5. Suspender a respiração durante a exposição. Anatomia demonstrada, símbolo do membro inferior, L5, sacro e cóccix, cabeças femorais e colo, trocânteres maiores são visíveis. Esse é um ponto importante. Deixa eu dar esse spoiler de uma vez. Trocânter menor, ele deveria não aparecer essa incidência, porque você está fazendo uma angulação interna com o pé de 15 a 20 graus, então o seu fêmur rotaciona também, porque a perna está com a coxa. Então o trocânter menor ele esconde. Essa incidência que a gente está vendo aqui não está tão boa, porque o trocânter menor está aparecendo. Não, quando eu falo que não está aparecendo, é porque estaria sobreposto. Você concorda comigo? Tal trocânter maior e o trocânter menor. Eles ficam, tem a crista intertrocantérica e a linha intertrocantérica no fêmur, que liga os dois. Se eu giro o fêmur, um vai ter que esconder, entende? No caso, o trocânter menor. Então, quanto mais escondido ele tiver, melhor. Isso, ao pé fazer. Desde que seja de 15 a 20 graus. Não precisa fazer uma rotação interna de 35, 40 graus. É de 15 a 20. 15 a 20 é suficiente. Mesmo que o trocânter não suma por completo. Tá? Sim. Olha, observem a demonstração da incidência, né? Notem o alinhamento do paciente. Primeiro alinhe o paciente, depois você faz a rotação do pé. Muito mais fácil. Para o pé, é só você pedir o paciente, depois que você já colocou o pé dele, você pede ele para encostar um dedão com o outro. Encosta o dedão com o dedão. Ele vai ficar ali o tempo todo. A não ser que ele tenha dificuldade. Se o paciente tiver com alguma fratura, aí não é indicado vocês fazerem essa condição não, porque você pode piorar a condição de fratura. Se tiver com alguma fratura na pelve, no fêmur, somente cabeça do fêmur, colo, o próprio corpo do fêmur, você está com uma fratura, você tem uma fissura no osso e você pede para rodar, vai gerar dor e pode piorar a fratura. Essa fratura pode romper algum vaso e dar um problema danado. Então, fiquem atentos para essa incidência, tá? Mas o que eu queria comentar com vocês antes de falar do pé? Observem que alinhamento muito bem feito da paciente com a linha da mesa. Olha só, muito bem feito. O ângulo da imagem, a imagem não está em cima para baixo tão perfeitamente, está quase. Mas ainda assim, vocês conseguem ver, a qualidade da foto mostra um alinhamento muito bem feito. Outro ponto que vocês podem observar, a distância não é cintura não, como é que vocês chamam isso aqui? Quadril, obrigado. A distância do quadril aqui, ó, para cá, então, tá vendo que tem pouca diferença? Então, mas essa pouca diferença muito também por causa da angulação. A foto não está não está perpendicular, ela está um pouquinho angulada. Então a região de cima fica menor por causa da angulação da câmera mesmo. Mas enfim, posicionamento ótimo,
O raio central quase que junta com a linha da mesa, posicionamento muito bom também no raio central. Entre a crista e a síntese pública, daria os 5 centímetros abaixo da crista comentado. Rotação do pé de 15 a 20 graus, também é bem apresentado. Colimação também bem posta. Nos livros, vocês vão encontrar algumas vezes essas marcações aqui do lado do paciente, que é onde está o trocânter maior. Ele é palpável, né? Na aula de marcos topográficos, né? Que nós vimos, eu falei com vocês, dos trocânteres maiores do lado. Então, aqui é a marcação de um. Ele tem uma relação de proximidade com a síntese pública também. Então, pode ser um marco que vocês usem para achar a síntese pública, se o paciente estiver com lençol. Você pode palpar o paciente do lado, muito melhor do que encostar em uma síntese do paciente. E não ganhar um processinho. Radiografias. A região do sacro, né? Bem à mostra. O cóccix está mais aqui para baixo. Ílion, pubis, isquion, a cabeça do fêmur, região do acetábulo, colo do fêmur, o colo anatômico, né? Do fêmur, trocânter maior, trocânter menor. Não está uma radiografia ruim, mesmo apresentando o trocânter menor. Está uma radiografia boa. Mas vocês conseguem perceber? Olha o tamanho dessa apresentação do trocânter à esquerda e olha esse trocânter à direita. Então, uma perna está mais rodada do que a outra. Então, vamos supor que uma está a 15 e a outra está a 16. Então, a que tiver mais rodada apresenta menos trocânter. Então, uma está com a rotação um pouco maior. Não estão as duas com 15 ou as duas com 20. Uma está com um grau, pelo menos, diferente. Mas não tem grandes problemas com isso, não, tá? Pode acontecer. Até porque uma perna do paciente pode estar saudável, numa condição de fratura, doença degenerativa, e a outra não. Então, uma ele consegue fazer de 15 a 20, e a outra, às vezes, ele não consegue fazer. E aí você vai respeitar a alimentação do seu paciente. Síntese pública, vértebras lombares aqui. Eu acho que é isso. Alguma dúvida, algum comentário? Pessoal que está em casa? Não, tudo certo. Beleza. Esse aqui? Esse aqui? Bom, para mim, é a região do intestino grosso, já na parte do reto. Que é o colo ascendente, né? Vou pegar nessa aqui. O colo ascendente viria aqui nessa região, transverso, descendente, sigmoide para o reto. E está mais nessa região aqui, é mais para o sigmoide reto, que está mais em proximidade com a região do ânus, que é colo sigmoide, reto e ânus. Então, essa região de gases, por exemplo, está mais escuro, vai remeter mais a gás. Bom, deixa eu ver as horas, que vocês já estão com a carinha de cansado. 11h17. Eu vou fazer mais uma incidência e eu libero vocês. Porque senão vai ficar muito cedo. Vocês vão puxar minha orelha. E aí o pedagógico também puxa minha orelha. E aí lascou. 2 puxão de orelha, um de cada lado. Aí um AP em decúbito dorsal, perna de rã. Essa é legal de fazer. Dá um trabalho. Oi? Igual uma borboletinha. Praticamente. O difícil nessa situação, às vezes é o paciente, a roupa do paciente que não permite a angulação da perna. Vocês imaginam já por que o nome de RAM. E aí, o que você faz? Pode pedir para o paciente fechar a roupa e dar um lençol para o paciente cobrir. Aí o paciente pode abrir a perna o máximo que der, sem ficar exposto, sem se sentir constrangido e tal. Indicações clínicas para essa incidência. Demonstração de um quadril sem trauma, até porque se conseguir fazer a abdução das pernas, né? Então tá sem trauma. Se tiver com trauma, não consegue fazer essa abdução.
Abdução é do mesmo aparelho que você já deve ter visto na academia, que vocês têm que forçar as pernas para o lado. Então, por isso, abdução. O pessoal da educação física usa muito esse negócio de ab com abre, abdução, abdução. Então, no sentido de abrir a estrutura mesmo. Chegar em casa não é ninguém, no caso da academia. Bom, displasia do desenvolvimento do quadril, DDQ, também conhecida como deslocamento congênito do quadril, DCQ. Não tentar essa posição no paciente com doença destrutiva de quadril ou com fratura potencial no quadril ou luxação, porque primeiro que o paciente não vai conseguir, segundo que vai causar uma dor insuportável. Distância foco filme de 1 metro, novamente o 35-43 na transversal, 80 mais ou menos 5 kV e MAS em 20, mais ou menos 5. Paciente em supino, tá? Colocar os braços ao lado do corpo ou cruzados superiormente no tórax, a mesma condição da incidência anterior. Alinhar o paciente à linha média da mesa, né? E ao receptor de imagens e para o raio central. Garantir que a pelve não esteja rodada. O centro do receptor de imagens para o raio central no nível das cabeças femorais, com o topo do receptor de imagem aproximadamente ao nível da crista ilíaca. Flexionar os joelhos aproximadamente 90 graus, como demonstrado que vai ter uma imagem mais para frente. Colocar as superfícies plantares dos pés juntas, por isso que ela falou borboletinha, e abduzir ambos os fêmures a 40 a 45 graus na vertical. Garantir que ambos os fêmures estejam abduzidos na mesma quantidade e que a pelve não esteja rodada. Colocar suporte embaixo de cada perna para estabilizar, se necessário. Raio central perpendicular ao receptor, direcionado a 7,5 cm abaixo do nível das eias, ou 2,5 cm acima da síntese pública. Suspender a respiração durante a exposição. Cabeças e colos femorais, acetábulo e áreas trocantéricas são visíveis em uma radiografia. Uai, esse negócio branco aqui. Então, observem o porquê do nome de RAM. A perna da paciente o joelho dela está na flexão de 90, vocês conseguem perceber aqui. A 40 a 45 graus de abertura das pernas. Então, o paciente com fratura, sem chance. Raio central, ok. Colimação ao nível da crista ilíaca, como comentado, também ok. Nas duas incidências. Aqui a paciente está de maiô, fica mais fácil de fazer incidência. Aqui ela está de short, fica mais fácil. O difícil para a gente é que o paciente não vai de maiô e não vai de shortinho flexível assim. Paciente que já é acostumado, por exemplo, paciente que já tem doença degenerativa ou está acostumado a fazer essa incidência ou incidências de pelve, ele vai com roupa mais apropriada, porque já está acostumado. O marinheiro de primeira viagem, ele vai de calça jeans. E aí vocês vão dar um lençol. Aí que é o difícil, você colocar um lençol aqui no paciente e pedir, e achar os marcos. Qual que é o ideal? Colocou o lençol, a colimação está quase na altura do umbigo. Então você pede, coloca o dedo do seu umbigo, o paciente taca a mão no umbigo. Se você tiver o microfone, você taca a mão no umbigo. Né? E aí você já consegue colocar a colimação na região da crista. Inferiormente, vai ser consequência da linha do colimação superior. Então, a colimação na região da síntese, para baixo um pouquinho, vai ser consequência da colimação de cima, porque a colimação você mexe no botãozinho, ele faz tanto em cima quanto embaixo. Então, se alinhou um em cima, o embaixo vai junto. Então, não precisa dar tanta atenção para a síntese se você colocar na região do umbigo ali. O raio central que vai ser mais delicado, mas se você sabe da relação dos centímetros comentados, 7,5 centímetros abaixo da crista, fica mais fácil. O alinhamento, né? Isso já é normal. 7,5. 7,5. São os 4 dela e mais um. Quanto que dedão. Vocês podem contar, medir o tamanho dos dedos e pode medir. Aí você vai saber, ó, os 4 dedos dá tanto,
com o dedão e a palma da mão dá tanto. Pode fazer aí que vai dar. Radiografia. Deu 9? Aí, ó. Bom, a radiografia, pelve no sentido completo, né? Observe, cortou um pouquinho aqui da crista. Esse aqui é um protetor de gônadas, por causa do útero. Até para colocar ele exige um pouquinho de cuidado, porque senão você corta a estrutura. Né? Você corta informações, você pode tampar a cabeça do fêmur. É mais difícil por causa do movimento da perna. Mas se não souber colocar, você corta alguma estrutura. Hã? Quanto mais proteção, melhor. Mas o que a gente consegue observar? Cabeça do fêmur, a região do colo, trocânteres, ilho, pubis, isquio, a outra extremidade da perna, sacro, lombar, e aqui essa plaqueta aqui de proteção radiológica mesmo, tá? Para não irradiar útero e tal. Bom, para incidências de pelve, o AP é isso. A próxima aula a gente começa um AP, essa incidência AP de axial de entrada. E antes de eu mandar a aula para vocês, eu vou corrigir o cabeçalho para não induzir vocês ao erro com AP. Já tirei compartilhamento. No mais, se vocês quiserem, eu faço um quinto link. Porque é 11h25. 11h25 agora. Se vocês quiserem, eu abro um quinto link. Não? Então... vocês estavam falando de apresentação. Deixa eu só ver quanto tempo. Tem 2 minutos. Quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para a iniciação científica. Aí, um professor nosso estava fazendo doutorado e aí eu era aluno, tipo estagiário. Aí, ele tinha desenvolvido uma pesquisa e iam para lá para Salinas. Aí, minha orientadora falou, você quer ir? Eu falei, não, viajar. Partiu. Aí ela, mas você vai apresentar o trabalho. Aí eu ensaiei várias vezes com ela, senti vontade de morrer todas as vezes, que foi horroroso. Ela mesmo falou, não, os primeiros são ruins, depois melhor. Antes de viajar, eu estava apresentando bem já. E entendi o que eu estava apresentando, mesmo eu não fazendo o trabalho. Aí, nos ensaios, era pointer do laser e voz. Chegou lá no congresso, era um congresso de física. Não entendia nada, porque era física da física mesmo. A radiologia é uma parte da física. Então, tinha gente lá com todo o resto da física. E eu ficando assim, era bacana, tá entendendo tudo. Aí, cheguei na apresentação, a minha era a primeira do momento, da tarde. Aí minha orientadora falou, quem vai apresentar vai ser meu aluno de C, não vai ser eu, porque ela que ia apresentar, não estava o nome dela. Chegou na hora, microfone e não tinha um pointer. Eu falei, ensaiei sem microfone com um pointer, que não tem pointer e tem microfone agora. Agora ficou fera. Eu lembrei da época da igreja de criança, que pegava o microfone, colocava aqui perto do queixo, para não deixar ele tremendo igual uma vara verde assim. Coloquei na base do queixo. Aí, quando as pessoas vão usar o microfone, elas começam a falar muito alto ou muito baixo. Aí eu peguei e perguntei, então conseguindo me ouvir aí? Para ver o meu retorno de voz, para ver se eu estava muito nervoso ainda. Aí eu peguei e consegui apresentar. Rendeu boas fotos para guardar. Mas a apresentação, você vai passar sufoco, e depois sufoco, depois sufoco, depois disso veio mais sufoco. E lá na frente, você está mais tranquilo. Eu acho que não tem alguém com dom de apresentar. Tem pessoas que vão no decorrer. Alguma coisa melhorou. Pro pessoal que está em casa, tchauzinho para vocês. O Zoom vai cair a qualquer instante. Tchauzinho. Tchau, com Deus. Com Deus.